Sabe, quando a gente pensa na queda de Roma, a primeira imagem que vem à cabeça é tipo caos total, né? Uma escuridão. Mas o que aconteceu de verdade depois que o último imperador foi deposto? Olha, nesta análise, a gente vai ver que a história real é muito, mas muito mais fascinante e complexa do que essa ideia de uma simples Idade das Trevas. Pois é, essa é a pergunta-chave que a gente vai explorar. E para responder, vamos mergulhar de cabeça nas diferentes trajetórias que surgiram ali das cinzas do Império, sabe? Vamos descobrir o que as evidências realmente nos contam sobre esse período de tanta, mas tanta transformação. Então vamos começar já quebrando o maior mito de todos. Essa ideia de uma Idade das Trevas toda igualzinha, escura, simplesmente não para em pé. O que a gente vê na realidade é uma variedade enorme de novos mundos, cada um com a sua própria cara. Alguns tentando se segurar ao máximo no passado romano, enquanto outros, olha, romperam completamente com tudo. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai fazer uma viagem pelo Mediterrâneo e pela Europa, comparando os reinos que vieram depois de Roma. Vamos passar pelos vândalos na África, os godos na Itália, os francos na Gália e os anglo-saxões na Bretanha. Tudo isso para entender, no final, o que restou e o que se transformou do legado de Roma. Vamos começar nossa viagem lá no norte da África, com os vândalos. E olha, apesar da fama que eles têm, né, de vândalos, eles acabaram criando um dos reinos mais prósperos e, o que é mais surpreendente, um dos mais romanos de todos os estados que vieram depois. A ascensão dos vândalos foi, uau, meteórica. De repente, eles deixam de ser só inimigos de Roma para conquistar a riquíssima província da África. E em pouquíssimas décadas, eles montam uma marinha tão, mas tão poderosa que passaram a mandar no comércio e na guerra em todo o Mediterrâneo. E para ter uma ideia do poder naval deles, a influência era tanta que o nome deles ficou marcado na língua de povos bem distantes. O termo antigo em inglês para o Mediterrâneo era Wendell Sea, ou seja, o mar vândalo. Isso mostra perfeitamente a dimensão do poder deles, né? Eles não eram só uns invasores, não. Eles construíram um verdadeiro império marítimo. Então, qual era a real? Em vez de chegar quebrando tudo, os vândalos fizeram o contrário. Eles adotaram a cultura romana. A população lá cresceu, enquanto no resto do Ocidente só diminuía. As cidades prosperaram, eles mantiveram o sistema de impostos de Roma e ainda por cima patrocinaram as artes, tanto que isso deu início a um período que a gente conhece como o Renascimento Vândalo. Incrível, né? E aqui está a grande contradição dos vândalos. A fama ruim deles vem principalmente da sua fé ariana, que batia de frente com os católicos, e também da pirataria, claro. Mas a realidade que a arqueologia e a história mostram é outra. É a de um reino estável, riquíssimo e, olha só, super influenciado pela cultura romana que eles, no fundo, admiravam. Ok, agora vamos sair da África e desembarcar na Itália. E aqui a história é bem diferente. Sob o comando dos ostrogodos, a gente encontra um cenário curioso. Eles também mantiveram as estruturas romanas, mas, ao mesmo tempo, foi um período de um declínio material muito forte. Olha, na teoria, o governo do rei Teodorico era para ser uma continuação de Roma. Ele manteve o Senado funcionando, construiu igrejas e se via como um líder romano, um tipo de novo Trajano. No papel, a estrutura do poder parecia a mesma, mas a realidade por baixo dessa fachada era bem diferente. Esse número aqui é de cair o queixo. Pensa só, no auge, a cidade de Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Sob os godos, a população despencou para cerca de 30 mil. 30 mil pessoas. A Itália já não recebia mais as riquezas do Império. Teve que se virar sozinha. E o resultado foi uma pobreza generalizada, falta de comida, foi um colapso. Mas aí que entra o paradoxo. Mesmo com todo esse colapso de gente e de grana, a Itália gótica ainda conseguia produzir uma arte e uma arquitetura de tirar o fôlego. A capital deles, Ravenna, virou um centro de brilho artístico. Isso mostra uma coisa interessante, que a cultura pode sim sobreviver e até florescer mesmo no meio de um declínio material gigantesco. E a história do Boécio, nossa, ela resume perfeitamente essa tensão mortal entre os novos governantes godos e a antiga elite romana. O cara era um senador, um filósofo brilhante e acabou sendo executado por traição por um rei Teodorico cada vez mais paranoico. E foi na prisão, esperando a morte, que ele escreveu uma das últimas obras-primas da literatura romana. O que isso mostra? Que essa convivência entre os dois mundos, no fim das contas, era impossível. Agora, vamos subir para o norte, para a Gália, onde os francos estavam construindo algo totalmente novo. E essa é a grande diferença.
eles não tentaram copiar e colar Roma. Pelo contrário, eles criaram um modelo de poder diferente. Um modelo que se mostrou, olha, incrivelmente duradouro. O sucesso dos francos se deve, em grande parte, a umas jogadas de mestre do primeiro grande rei deles, o Clovis. Primeiro, ele uniu as tribos francas, mas o pulo do gato foi ele ter se convertido ao catolicismo, que era a fé da população local, dos galo-romanos. Com isso, ele eliminou aquele conflito religioso que deu tanta dor de cabeça para outros reinos e, de quebra, conseguiu uma base de poder super sólida. O modelo dos francos era bem diferente. A elite ficou podre de rica, mas não com impostos como os romanos. A riqueza vinha do controle de terras, de imensas propriedades. E enquanto isso acontecia, aquelas estruturas do Estado romano, tipo o sistema de impostos e a vida nas cidades, foram simplesmente desaparecendo. O poder se mudou para o campo, sabe? E assim foi se criando uma sociedade que já tinha muito mais a cara da Idade Média do que de Roma. Agora, de todos os casos que a gente vai ver, o da Bretanha é, sem dúvida, o mais radical, o mais extremo. Porque lá a cultura romana não foi só transformada. Ela foi praticamente apagada, sumiu, dando lugar a um mundo completamente novo. Reset total. Acho que essa é a melhor palavra para descrever o que aconteceu por lá. Quando as legiões romanas foram embora, em 410, a província não passou por uma transição suave, não. Foi uma ruptura, um colapso completo. E a dimensão desse colapso foi impressionante. As cidades foram abandonadas. A economia voltou séculos no tempo. O latim simplesmente desapareceu. E até o cristianismo foi substituído pelo paganismo dos novos invasores, os anglo-saxões. A ilha se quebrou em um monte de reinos minúsculos que viviam em guerra. Ali sim a gente pode falar em uma idade das trevas no sentido de que quase não temos registros escritos por séculos. Bom, e o que a gente tira disso tudo, então? A gente viu de tudo um pouco, né? Imitação, declínio, reinvenção e até colapso total. Fica bem claro que a queda de Roma não teve um resultado único, de jeito nenhum. E essa tabela aqui resume a história toda de um jeito genial. Dá uma olhada. Os reinos que mais tentaram ser romanos, como os vândalos e os ostrogodos, não duraram muito. Em contraste, aqueles que inovaram, que criaram sistemas novos, como os francos, ou que literalmente começaram do zero, como os anglo-saxões, esses sim construíram reinos que duraram séculos. Ou seja, ser mais romano não era de forma alguma garantia de sucesso. Então, o ponto principal é esse. A gente precisa deixar de lado essa ideia de uma idade das trevas única e uniforme. O que a queda de Roma provocou, na verdade, foi uma explosão de experimentos. Experimentos sociais, políticos, culturais. Alguns deram errado, outros tiveram um sucesso espetacular, mas cada um foi único na sua jornada. E isso nos leva a uma última reflexão. Em vez de enxergar essa época só como o fim de uma civilização, talvez a gente devesse olhar para ela como o começo de muitas outras. Foi como se alguém tivesse jogado todas as peças do tabuleiro para o alto, sabe? E na queda elas deram origem às nações e culturas que, mais tarde, formariam a Europa medieval e moderna. A questão, no fim das contas, não é sobre um final, mas sobre milhares de novos começos.